Olá a todos. Hoje vou falar acerca do porquê de existir algo ao invés de existir nada. Então vai ser uma conversa muito filosófica, muito metafísica. Claro, eu aviso já que isto não são nenhumas evidências científicas, isto é só eu a debitar as minhas ideias e filosofar um bocadinho. Para as pessoas que estão preparadas para uma forma profunda de analisar a questão, a realidade, a existência, boa, então, bem-vindos. Quem não estiver, provavelmente já saiu do vídeo. Então, começando. Eu considero que a consciência base absoluta e a natureza do infinito são semelhantes. A consciência sobre si mesma é dinâmica e é como se provocasse turbulências. Vamos imaginar que é água, um corpo de água, um lago, mas que tem turbulências, ou por variação de temperatura, ou é o vento, ou o que for. Então provoca turbulências localmente. E essas turbulências, na nossa percepção mundana, são manifestados, na nossa percepção, como objetos, matéria, fenómenos, e onde a própria consciência humana é em si também uma turbulência. Nesse corpo, nesse lago, nesse corpo de água, vamos dizer assim. Então, nessas turbulências surgem interações que provocam em nós narrativas internas subjetivas. Ao existir nada, como é possível não haver algo? Ou seja, se removermos todos os objetos, todas essas turbulências, e ficar apenas aquilo que testemunha, é como ter uma mesa que realmente não tem lá nada por cima. Mas mesmo assim ainda existe algo. É a mesa. Tem que haver uma referência, um conjunto vazio. Mas é o conjunto. Será uma mesa? Será aquilo que testemunha? É a referência. Então, aquilo que testemunha, se não tiver nada para testemunhar, a única coisa que tem para testemunhar é a si próprio. Então esta autorreferência, esta consciência sobre si mesmo, é o que eu considero que é a consciência base absoluta. Não no nosso caso, somos seres humanos, temos uma identidade. Quando nós fazemos este exercício, esta autorreflexão, na verdade estamos a refletir acerca da nossa identidade. O nosso nome, os nossos familiares, o nosso passado, os nossos desejos. Não é isso. Isso é algo. É a ausência disso. É o nosso nada. Mas há sempre aquilo que testemunha. Na ausência de todos estes objetos, interações, matérias, ideias, narrativas. Então, esta consciência base absoluta é autorreferencial. Esta questão da mesa que não tem objetos, não tem, há ausência de maçãs, há ausência de peras, há ausência de pratos. Mas existe a mesa, ainda assim. Quando nós fazemos esta analogia para a consciência absoluta, nós conseguimos perceber que todas as manifestações das turbulências, que é a própria consciência, a refletir sobre ela mesma, por isso provoca esta turbulência, e nessa turbulência provoca a narrativa que são os objetos. Porquê é que eu digo isto? Porque é nesta autorreflexão, neste questionamento, neste nada, de facto, o nada pode existir, mas existe sempre o questionamento. O que é que está lá? Nada. Ok? Mas a questão foi precedente para dizer que é um nada. Então é uma meta-perspectiva. É a mesa. Por cima da mesa está vazia. Não tem lá nada. Mas há lá algo. É referencial para que seja um nada. Então isto para dizer que isto serve como introdução para o resto da conversa, não é? Então tudo está interligado com a consciência. É aquela questão clássica. Será que uma árvore, ao cair, será que produz som? Nós podemos imaginar a situação e uns dirão, não produz som. Tem que ser alguém a testemunhar, se não houver ninguém a testemunhar, nem que seja um inseto, não existe som.
Outros dirão, não, de um ponto de vista materialista, fisicalista, não, o som produz-se independentemente se a consciência está presente ou não. Mas reparem que nas duas situações nós imaginamos a situação. São cenários imaginados. Qualquer que seja a resposta a esta questão, ao questionamento, o que é o nada? O que é esse nada quando ninguém está presente? Este questionamento é um motor propulsor. Para quê? Para a consciência criar aquelas turbulências, e cada turbulência é a unidade que serve como contagem para o infinito absoluto. Infinito absoluto e consciência absoluta são uma e a mesma coisa. São formas diferentes de vermos o mesmo fenómeno, ou o mesmo mecanismo. E eu digo que é uma consciência base porque é muito ténue, é irredutível e subtil, permeia tudo e é tudo simultaneamente. Portanto, é aquela ideia da água que provoca turbulências, e as turbulências são percepcionadas como objetos, ideias, interações, etc. Em consciências mais restritas, como se fossem funis ou válvulas redutoras, não é? Esta expressão não é minha, é do Aldous Huxley. Válvulas redutoras de uma consciência mais fundamental e maior. E quando temos essa válvula redutora, nós não percebemos que fazemos parte dessas outras turbulências que nós percepcionamos como objetos e ideias. E eu digo que essa consciência é absoluta porque é uma consciência sobre si mesma, é autorreferencial, e não sobre objetos externos, sobre as turbulências. Esta consciência é autoalimentada e é expansiva. Ao ter consciência sobre si própria, ao se testemunhar perante o nada, portanto só existe a consciência de si mesma, ao presenciar o nada, que é a própria consciência, a consciência expande. Porquê? Porque ao se debruçar sobre ela mesma, ela vai acrescentando nuances e reparos que simultaneamente a faz mais rica e expande. Claro que eu estou a falar de um ponto de vista muito figurativo, não é? Muito geométrico. Não quer dizer que seja assim, mas isto acho que facilita percebermos um bocadinho melhor como é que funciona esta dinâmica de consciência absoluta e consciências mais restritas, individuais de cada pessoa e de cada coisa, provavelmente. Não é? Então, a consciência testemunha-se com uma novidade acrescentada e assim vai-se acrescentando mais. Não é? Nem que seja cronologicamente. Ou seja, cria tempo. Eu agora sou assim. Eu agora sou assim a reparar que sou assim. Ok, então vai criar tempo. E com o tempo vai criar um bordado, um derivado. O que é isto? O que é esta descrição da consciência absoluta sobre si mesma? E se acrescenta, sempre que observa e adiciona novos reparos. O que é isso, senão a descrição do infinito? É uma contagem. E a palavra contagem aqui tem duplo sentido. É uma contagem de unidades, seja fenómenos, objetos, ideias, o que for, egos, ou uma contagem de narrativas, de história, que leva, ao fim e ao cabo, leva ao mesmo fim. Esta descrição da consciência e do infinito, que são uma e a mesma coisa, dependendo de como queremos analisar, implica um paradoxo. A consciência base é muito ténue e eu atrevo-me a dizer até que é o próprio vazio. Essa consciência é sobre si mesma na ausência de todas as outras coisas. Então é aquele vazio que é aparente, a mesa não tem lá nada em cima. Mas a mesa é algo. A mesa não se repara nela própria. Então, sim, há o nada, mas tem que haver algo a testemunhar que existe nada. É como se fosse um nada que é tudo. É uma forma simples e direta de dizer, paradoxal. E, portanto, este paradoxo é um completo absurdo, que o intelecto e a lógica não conseguem destrinchar. Ela vai além do pensamento racional. No seu fundamento, tudo é nada, nada é tudo. E esta visão eu considero que é análoga ao panpsiquismo e ao panteísmo, que tudo é Deus e que tudo é consciência. Eu simplifico as coisas. Eu digo que tudo é a mesma coisa. Porque nós, quando consideramos o infinito,
As coisas são simultaneamente simples, extremamente simples e extremamente complexas ao mesmo tempo. E isso é a conservação do paradoxo. O infinito tem que conter o paradoxo. Porque quando nós consideramos o infinito, todas as religiões funcionam. Todas as religiões fazem sentido porque é uma expressão da infinitude. É tudo a mesma coisa, por vias diferentes. E têm que ser diferentes, necessariamente, porque o infinito é implacável. As unidades têm que ser diferentes. A narrativa tem que ser diferente. É a expressão do infinito. Não para. Mas se desconsiderarmos o infinito, todas as religiões também funcionam. Porque nós mergulhamos na esfera, na bolha que é cada religião e mantemos-nos fiéis àquela perspectiva apenas. E sim, claro, também funciona. Estamos completamente enviesados, não sabemos nada, estamos com a nossa tribo, estamos satisfeitos. Funciona. Agora, a maior parte das pessoas está alguns ali no meio. Nós é 100. Não, é 1000. Não, é 1.000.000. Estão a ver? Não somos a considerar o infinito ou a desconsiderar completamente o infinito. Nós ficamos ali alguns no meio. Então tomamos partidos, somos parciais. Ficamos com dúvidas. Podemos ser cristãos, mas temos dúvidas. Podemos ser budistas, mas temos dúvidas. A existência é sempre uma soma e é irredutível. Nunca uma subtração. É sempre uma soma. É sempre adicionar. O que eu quero dizer com isso é que aquilo que acontece nunca vai desaparecer. A memória, ela, se pudéssemos ter uma máquina, nós poderíamos ler em qualquer coisa do mundo, teoricamente poderíamos ler a memória de tudo o resto que aconteceu. Na teoria. Claro que nós não temos uma máquina assim. Mas então isso apenas pressupõe que nós não sabemos ler o disco rígido que é o mundo. Mas a informação existe. Claro que alguns poderão dizer mas dentro de um buraco negro, quando as coisas caem para um buraco negro, a informação fica destruída para sempre. Eu acho que isso ainda está a ser debatido. Acho que ainda não se percebe bem o que é que acontece. Eu também não sei. Não sei dizer. Mas para mim, causalidade é equivalente a dizer consciência. Agora, consciência ou causalidade não quer dizer que seja autoconsciente. Essa é outra coisa. A autoconsciência é causal. Ou seja, por isso é que é irredutível. Essa é a diferença. É a consciência base, subjacente, não tem causa. Porque o infinito, quando se quer expressar, não há razão. Não há nenhuma causa. É implacável. Então, respondendo à pergunta crucial, porque é que existe algo em oposição ao nada? O paradoxo inicial de tentar identificar o nada, posso fazer a questão, é porque existe algo. Já chegamos a essa conclusão. Agora, a constatação é que as coisas existem e procuramos o porquê. E este questionamento conduz diretamente ao conceito fundamental do infinito, que eu já abordei também, tangencialmente. O infinito é implacável e quer expressar-se. Matematicamente, o infinito é uma velocidade de contagem. O infinito absoluto é aquele que possui a maior velocidade de contagem, por assim dizer. Para que o infinito se manifeste, ele tem de conter unidades. Então expressa-se de muitas formas e nuances infinitas. Não é? O infinito é impossível de não existir, pois se existe algo, é necessário supor que existe tudo o resto. Quando eu disse assim, em cima da mesa, temos lá nada. Mas se aquele que testemunha diz, mas o que é o nada? Para poder dizer que é nada, o que é o nada? Então, esta questão já existe. Já é algo. Então, se existe algo, existe tudo o resto. Porque se existe algo, o infinito é implacável e vai acrescentar sempre mais. Se existe só uma unidade, o infinito já existe por si só. Então vai-se manifestar em muitas outras unidades. Vai-se formando fractais, bordados, derivados. Porque o infinito é autorreferencial. E esta sucessão e crescimento são equivalentes a uma contagem. Porque o infinito absoluto e a consciência absoluta são uma e a mesma coisa.
ambos se querem manifestar por serem autorreferenciais e terem consciência de si mesmos. O infinito só pode ser quando se conta coisas. Tal como a autoconsciência conta coisas e tem a sua própria narrativa. A razão pela qual existem coisas em vez de não existirem é a manifestação da autoconsciência, do infinito. Esta não é uma explicação de física ou química, mas sim de metafísica. Mas não devemos levar muito a peito esta descrição que eu estou a fazer. É mais uma seta que aponta para uma certa direção. Não quer dizer que seja exatamente o que eu estou a dizer. Eu estou a usar muitas ideias figurativas, muitas metáforas, comparações, indicando, essencialmente, que não é algo físico, é metafísico. Como, especificamente, não sei dizer. A autoconsciência, portanto, começa a inflacionar quando ela se testemunha, e para tal tem de se preencher com o quê? Com propósitos, com ideias, matéria, energia, fenómenos. É daqui que emerge a diversidade de situações, a matéria, interações, seja química, física, mecânica quântica, o que seja. O infinito, ou a consciência absoluta, é a base de toda a manifestação. Porquê é que o infinito é tão significativo? Vejamos, ao nível individual, à medida que amadurecemos, deixamos de sentir que o mundo gira à nossa volta. Porque quando éramos crianças, tudo tem que andar à nossa volta. Mas depois, com a idade, com a maturação, percebemos que somos parte de algo maior. Não é? Nós fazemos parte de um país, fazemos parte de um sistema político, nós orbitamos causas e ideologias, orbitamos outras pessoas também. Não é? Esta perspectiva mais mundana, para alguns talvez muito pouco apelativa, não é? Mas não anula o fascínio da transcendência. Porque o paradoxo final surge quando, ao amadurecermos, mental e espiritualmente, percebemos que, apesar de não sermos o centro da natureza, ou a nossa consciência individual ser o centro da natureza, ela bebe de uma consciência mais fundamental, que une todas as unidades, todo o infinito. Nós tivemos que considerar o infinito, a infinitude, sempre algo maior do que nós. Somos crianças, agora somos adultos, percebemos que há algo maior do que nós. Como civilização muito imatura, vamos dizer assim, pensávamos que a Terra era o centro do universo. E agora não, percebemos que o universo é imenso. Nós sabíamos que estávamos dentro de algo maior, uma coisa que nós denominamos de galáxia, mas depois descobrimos que há muitas outras galáxias. Portanto, o universo vai se expandindo à medida que nós vamos considerando mais do infinito, mais possibilidades. E as coisas vão ficando cada vez maiores e nós cada vez mais pequeninos, em comparação. Mas, na verdade, nós somos uma contagem. E isto no duplo sentido da palavra. Tanto uma contagem de unidades, quanto uma contagem de história ou narrativa. A autoconsciência é uma contagem sobre si mesma, tal como o infinito. Embora a ciência tenta evitar os infinitos nas equações, eu acredito que a razão final para a existência do infinito absoluto reside precisamente na capacidade de nós fazermos uma pergunta, de nós conseguirmos praticar o questionamento. Então, é um mistério insondável. E o mistério insondável, não é? Um mistério com M grande, só existe porque a pergunta pode ser sempre feita. Porque há sempre algo que desconhecemos. E esta capacidade de questionamento é o desvendar da própria unidade do infinito. E só existe graças à autorreflexão e à consciência de si próprio. O infinito existe sempre que existir consciência. O mistério que daí resulta é o motor propulsor, a ignição, digamos assim, a ignição do infinito. A espontaneidade da novidade e da busca. E é por isso que existe algo ao invés de nada. Desculpem se o meu raciocínio fugiu um bocadinho. Às vezes eu apanho tangentes e depois perco-me um bocadinho. Mas espero que tenha sido claro. Então, se têm alguma dúvida ou se querem colocar algum questionamento, escrevam nos comentários, deixem um like e subscrevam. Tchau, até à próxima.